Olá, Olá, Guilherme, boa noite. boa noite. Já estamos aqui ao vivo. E já estamos nesse encontro esperado. Finalmente, né? Faz quantos anos que a gente está ensaiando para essa conversa? Uma década, eu diria, pelo menos, né, Guilherme? Estou aproveitando aqui a chuva para curtir um fogo. Vamos ver, né? Lindo esse cenário aí, contrastando esse calor, esse quentinho aí, essa energia boa de calor com o cimento aqui, o concreto aqui da cidade. E como que você está? Você está bem? Como que está isso? Guilherme, muito feliz aqui desse nosso encontro, desse nosso momento aqui de poder reunir duas paixões tão grandes, né? Que é dentro da arquitetura que você lidera tão lindamente, trazer um pouco do olhar da psicologia, a gente poder falar disso que a gente gosta tanto, né? É sempre, eu vejo que é sempre uma grande alegria, né? A gente poder olhar o lugar, né? Porque não existe o lugar se a gente não tem pessoas, né? Ele deixa de ser é só um espaço, né? A arquitetura, ela só existe para poder abrigar as pessoas, para poder permitir a integração entre as pessoas, a conexão, a vida, né? E nada mais do que falar da alma, né? Falar do emocional, falar da psicologia, né? Para entender melhor o que são essas relações, como que essas relações acontecem dentro, né, desses ambientes, né? Como projetar um ambiente, não pensar nas pessoas, não pensar nas emoções que vão acontecer ali dentro, né? Eu falando com você, até vou organizando meu pensamento, porque são tantas coisas, né, que surgem, são tantos insights, né, são tantas coisas importantes que a gente pode conversar, né, que a gente vai ter até que fragmentar essa fala, porque a gente não vai conseguir falar tudo hoje, né? Não, de jeito nenhum, mesmo porque a gente tem muita coisa que a gente quer aqui, né, compartilhar com as pessoas nesse nosso encontro aqui, nessa nossa proposta, né, de encontro é para isso mesmo, né? E aí, aproveitando o teu gancho, é falar exatamente isso, né, assim, o quanto que eu encontro, né, na arquitetura, muito também dessa construção, né? Eu falo que tanto a psicologia quanto a arquitetura são caminhos de construção do ser humano, né? Então, quando você está construindo o teu espaço, você também está se construindo. E tem uma reverberação aí muito íntima, né? Entre as pessoas e os espaços e os lugares, né? Ou melhor, os espaços que elas transformam em lugares durante a vida, né? Maravilha. Até ia falar para você se apresentar um pouco, né? O que é o seu trabalho como psicóloga, né? Quem é a Márcia Fernandes por Márcia Fernandes? Então, Guilherme, eu acho que, na verdade, assim, olha, as pessoas que me conhecem, né? Quem não me conhece vai saber agora, mas eu sou psicóloga há quase 40 anos de consultório mesmo. Esse quase é porque eu estou virando ali os 40 já, né? Mas, assim, eu tenho uma paixão enorme pela arquitetura e quando eu fiz 50 anos, há 10 anos atrás, eu fui fazer faculdade de arquitetura, porque tinha sido uma paixão que tinha ficado lá para trás, né? Mas com a vida super corrida, eu dava aula em universidade e o consultório sempre muito ativo, não dava tempo de conciliar mais uma faculdade, né, de arquitetura, principalmente porque é uma faculdade que exige bastante da gente, é um curso que exige muita coisa. Então, eu deixei guardadinho. E aí, mais recentemente, né, eu comecei a entrar em contato com a neuroarquitetura, comecei a ouvir, a conhecer pessoas e acabei fazendo uma formação, né, um MBA, um master, né, em neuroarquitetura e daí, né, então de alguma forma a vida me presenteou com essa delícia, né, de poder reencontrar a arquitetura e com isso, né, Guilherme, de uma forma muito sucinta, mas assim, eu tinha um trabalho por volta dos anos 2000 que eu chamava de casas terapêuticas, né? Que era a harmonização do ambiente e tal. Naquela época eu fui estudar Feng Shui, então era um outro momento. E quando hoje eu encontro a neuroarquitetura, é como se eu tivesse realmente podido, assim, agora eu estou dando ciência para aquilo que eu entendia antes, né? Como algo também no caminho, né, de compreensão das pessoas, de fazê-las se sentirem bem nas suas casas. Eu sempre trabalhei com saúde integrativa, quem me conhece sabe que eu sou aí, né, da turma, né, dos florais, fortemente, principalmente, mas assim, o quanto tudo isso hoje, né,
foi nessa colcha de retalhos, eu pude colocar tudo, né? E estou agora Legal. nesse momento tão gostoso de unir a psicologia e a neuroarquitetura. Então, cá estamos para isso, né? E somos um ser único, né? A gente vai tendo diversas experiências e quem nós fomos uns anos atrás, hoje não somos os mesmos, né? A gente estarmos aqui conversando já vai nos fazer diferentes em alguns olhares, alguns aspectos, né? Então, vejo que a gente está nessa constante transformação, né? Isso é o mais interessante, né? Se a gente começa a olhar a natureza, a gente percebe que a natureza está em constante mudança, seja pelo impacto da luz, seja os nutrientes, né? Como que essa natureza é nutrida, né? Do que ela se alimenta, assim como nós, né? Nós somos natureza, né? Nós fazemos parte desse sistema. E o que nos abriga, né? Aí a arquitetura é esse lugar que nos abriga, né? O que nos protege, essa camada, né? A gente vai sobrepondo camadas e mais camadas, assim como o nosso corpo, essa nossa morada da alma, né? A gente olha para o céu está despido, né? O céu é o que ele é. E assim, a gente vai sempre colocando um revestimento, uma pintura, vai colocando isso no nosso corpo, a gente também vai colocando experiências, colocando interpretações, sentimentos, e a nossa essência está sempre guardadinha ali, né? Então você traz isso para fora, a arquitetura também, cada vez mais a gente vai se conectando com esses nossos ambientes, e o ambiente ele revela muito da nossa saúde, né? Você tem notado isso quando você está na clínica, por exemplo? As pessoas às vezes com algumas angústias ou alguns sentimentos, e de repente se você olhar com calma, de repente aquele lugar não está saudável. Você já percebeu isso em algum momento? Sim, com certeza, né? E acho que esse é um insight, né, que vem em muitos atendimentos e muitas conversas com as pessoas, né? A percepção de que essa casa está refletindo o estado, né, emocional das pessoas. Então, também a gente, por exemplo, tem uma coisa que a gente fala muito comumente, né? A pessoa assim, ela tá num quadro depressivo, então ela fica no quarto fechado, com as janelas fechadas, não deixa entrar luz. Então, assim, ali tem uma reverberação muito forte, né? E o quanto também a gente já tem aí estudos que vão mostrando que a luz natural, ela ajuda as pessoas a se recuperarem, não só fisicamente, né, mais rapidamente, como também emocionalmente. Então, você vai começando a inserir dentro. Então, o que a gente faz aqui, né? A gente faz uma análise do que está acontecendo com a pessoa e que lugar, como é o lugar que ela vive. E a partir disso a gente pode também contribuir, oferecer recursos, né, e contributos para que, uma vez transformado esse lugar, a gente também transforme esse bem-estar, ou esse mal-estar em bem-estar. Mas eu estava aqui te ouvindo, Guilherme, e assim, o quanto é gostoso ouvir de um arquiteto esta visão. E como você me convidou para eu me apresentar, eu também quero te convidar para você se apresentar um pouco para quem está ouvindo a gente hoje, para quem está conhecendo pela primeira vez aqui a cada um de nós. Então, assim, quem é esse arquiteto tão humanizado aí que você se tornou, Guilherme? Acredito que venha da minha curiosidade, né? Curiosidade antes de atuar como arquiteto, efetivamente como arquiteto, eu trabalhei 7 anos com projetos culturais. Então, lá no Instituto Tomi Otaki. E no Instituto Tomi Otaki a gente trabalha muito com diferentes expressões de arte, né? Seja o artista que faz pinturas de quadros, instalações, mostras de cinema, teatro, dança, literatura. Então são várias expressões para falar um pouco dessa inquietação humana, né? Então a gente começa a ouvir, a participar, a interagir, a experimentar situações que nos confrontam sobre o que a gente realmente quer fazer com aquilo que nós temos de vocação, que é a nossa profissão, né? E nisso, esse olhar, essa referência que eu tive, que vinha antes da arquitetura, né? Esse olhar de
de olhar, sempre fui muito observador desde criança, desde as minhas brincadeiras. Eu acho que a nossa criança, a nossa infância é muito importante, né? A gente olhar a infância de modo geral, olhar para a nossa criança interna, ela é sempre importante, porque ela nos diz muito do que o adulto que a gente realmente é, né? Que a gente, falando daquelas camadas que a gente conversou lá atrás, a gente adapta muito àquela criança, a gente torna aquela criança muito quietinha ali dentro de nós. E colocar essa criança para fora é sempre muito importante, né? A gente deixar essa brincadeira fluir, mas dentro da seriedade da vida adulta também. E dentro dessa linguagem, eu sempre fui muito inquieto com só a arquitetura como edificação. Então, tive uma oportunidade também de escolher entre o Teatro Municipal e o Parque Ibirapuera, e eu acabei optando também ter uma experiência no Parque Ibirapuera. E no Parque Ibirapuera eu também trabalhei por 3 anos, dentro de toda aquela dinâmica do meio ambiente, restauro, aí a arquitetura inserida, o público novamente, não o público agora de uma galeria, de um museu, mas o público que frequenta um ambiente aberto, que frequenta a cidade. Eu até gosto de falar frequenta e não usuário, porque o usuário dá sempre aquela sensação que vai descartar, mas aquela pessoa que frequenta aquele ambiente, frequenta aquele lugar, que sente prazer de estar, de ter aquela rotina, né, de estar ali, tomar esse banho de natureza. Por que as pessoas se sentiam tão bem indo até um parque, né? Por que elas queriam ir até ali? E ali a gente fazia algumas interações também com arte, com objetos de arte colocados ali ao longo do parque. E isso foi muito interessante, porque a gente saía de um ambiente que pretendia mostrar algo, né? Que tinha uma linguagem, uma curadoria, para um ambiente que as pessoas iam e eram pegas de surpresa. Então aquilo também trazia uma nova referência de conexão com aquilo que estava no inconsciente, que as pessoas não esperavam ver aquilo, e aquilo despertava algum sentimento, aflorava alguma emoção. E isso, depois eu fui descobrindo que isso também é arquitetura, né? A arquitetura, ela não é só o espaço construído, materializado em 4 paredes, mas o vazio também é uma construção. Construir o vazio é desafiador, né? Nesse sentido, né? O espaço de respiro. Eu gosto de falar que, como na música, quando você vai escrever uma música, que você vai ali colocar as notas, a sonoridade, a pausa também é desenhada. E essa pausa na arquitetura é o vazio. Então, esse elemento do vazio, da contemplação, ela é tão importante quanto o lugar ocupado. E esse entendimento vem do branco numa pintura, do espaço branco, do limite do desenho, do traço. Então, todo esse cenário, ele compõe uma arquitetura de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais humana até, que você traz essa estética, esse sentimento, desse lado acolhedor, para o lado funcional também, né? Como que também, a gente está falando de uma poesia, mas como que isso é aplicado na materialidade, na funcionalidade dessas coisas. E aí essa inquietação, foi daí que tive o projeto de ter um escritório de arquitetura, como traduzir isso dentro de um projeto pontual. E ainda dentro dessas buscas, eu fui morar daí no Mato Grosso, numa cidade chamada Sinop, porque daí eu quis expandir, sair desse limite de um parque, mas olhar para a cidade, para o contexto urbano, como um lugar de cidade para pessoas, como que esse lugar poderia propor, a cidade poderia propor essa ideia, né, essa ideia de abrigo, de acolhimento, dentro de um contexto de deslocamento entre lugares, entre fazeres, entre lugares, né? Como que eu me desloco de um lugar para o outro? E aí veio essa interação com o grupo lá do Florestas Urbanas em Sinop, que são maravilhosos, estão desenvolvendo um trabalho fantástico. Então é trazer a natureza para o contexto da cidade, para o contexto urbano, não só como um refúgio, mas como uma funcionalidade dentro dessa conexão de lugares, né, e de permanência. E então, dentro disso, depois eu fui morar em Florianópolis, agora de volta em São Paulo. Fica muito forte hoje essa perspectiva do reuso dos lugares. A população está crescendo de uma forma tão rápida, né? A gente cada vez mais tem demandas por lugares novos, os apartamentos ficando cada vez menores. E a gente está transbordando para esses espaços públicos, né? Os parques estão cada vez sendo menos um artigo opcional, como sendo um artigo obrigatório, né? Como uma extensão da nossa casa, né? Isso é a história do quintal, né? A história do quintal, né? O quanto tudo isso passou a ser um pouco o quintal da nossa casa, né, Gui?
isso vai sempre permeando. Então, eu estou falando do contexto urbano, mas agora as plantas estão vindo para dentro de casa, né? A gente precisa sentir essa textura, nos perceber como um sistema comum, né, entre a natureza e o nosso organismo, que é o nosso corpo. Então, eu como arquiteto, dentro dessas experiências, contando aqui de uma forma muito resumida, eu vejo que a gente tem uma necessidade cada vez maior de nos conectar com todo esse sistema maior, que é a nossa conexão da essência com o próximo, né, que é trazer essa noção de amor mesmo com quem está à nossa volta, porque se você está bem, eu fico bem. E como que eu traduzo isso no nosso ambiente, né? Como que esse ambiente vai ser um ambiente realmente de cura. Até aqui hoje, essa minha casa aqui, que é essa casa que eu moro, que é minha casa, eu vou até contar para você aqui de primeira mão, que agora já estou estruturando para a semana que vem já começar esse movimento, de eu sair daqui dessa casa e eu vou transformar esse lugar num lugar de experiências, de vivências culturais, de vivências com arte, de vivências com a natureza, e criar essa conexão entre as pessoas, permitir que as pessoas também usufruam dessa casa como uma forma até de vivências e manifestações artísticas que também. Delícia. Então, até estou compartilhando com você que é essa ressignificação dos lugares, né? Legal, Guilherme. Nossa, e muito sucesso aí nessa nova empreitada. E é lógico que a gente tem que dizer que, assim, você ficou muito tempo aqui fora de São Paulo, a gente estava com saudade de você, né? Então, assim, acho que é como a gente ouve você falar e percebe, assim, tem toda uma questão da arte muito presente na tua vida. Você é um artista, né? Eu sei que pessoal, vocês não sabem, mas ele toca um piano maravilhoso, né, Gui? Já tive a oportunidade de te ouvir tocar. Piano eu brinco às vezes, eu não toco. Tá bom. Você te conta que sim, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma coisa que você trouxe muito clara em tudo isso, que é tem a arte, tem a poesia, mas tem a funcionalidade, né? Então, em tudo que você trouxe, eu acho que é uma coisa, assim, de aterrar. Você tem essa capacidade não só de vislumbrar, você até usou o nome, né, o verbo aí, contemplar, né, usar de uma contemplação, mas o importante é saber dar corpo para isso, né? Quando você estava falando dessa questão do corpo, a gente vê a casa, né, Guilherme, também como uma entidade, um corpo também, né? Que tem o seu que tem as suas dores, que tem as suas alegrias, né? Então eu acho interessante a gente ver essa questão. Curiosamente, né, uma das razões pelas quais a gente se sentiu inspirado a começar de vez esse trabalho tão ensaiado, né, Gui, foi que a gente estava observando a Casa Cor São Paulo, né, desse ano ali, que está acontecendo nada mais, nada menos do que no Conjunto Nacional, ali na Paulista. Gente, quem não foi, deve ter tempo de ir. Mas a gente foi percebendo exatamente essa questão, assim, né, ao conversar sobre isso, dos espaços, a necessidade dos espaços que se abrem para a cidade, né? Algumas coisas que a gente foi vislumbrando e percebendo, assim, a necessidade de dar funcionalidade às coisas, né? Então, tem um movimento um tanto minimalista, mas um movimento muito forte, né? Da introdução do design biofílico nos espaços, nos ambientes, de uma forma geral, né? Então, acho que com isso, Guilherme, a gente adentra, né, a esse universo de, como você disse, voltar para a essência, né? Até o nome da exposição da Casa Cor esse ano era Casa e Morada, né? E a gente num bate-papo aí, eu e o Guilherme, pessoal, a gente estava conversando exatamente essa questão, o quanto a morada é a morada da alma, né? Esse refúgio, porque não é uma casa, é um refúgio, é o teu canto, é o teu lugar. E essa ideia que a gente quer trazer hoje para todos é assim, como é que cada um de nós lida com o seu lugar, né? Com esse lugar que se transforma em você também, né? Então, as coisas que você, até o Guilherme falou uma coisa bacana, eu vou replicar a tua fala, né? Que você falou assim, é como se a casa fosse o corpo e tudo que a gente adorna a casa fosse símbolos da nossa alma, né, Gui? Foi você que falou isso, tá? Tô parafraseando só o Guilherme. Porque a gente, se for pensar, né, o nosso corpo é a nossa matéria, né? A gente tem
a pele, que é como se fossem as paredes, a gente tem um sistema nervoso, que é a eletricidade que corre pela casa, um sistema digestivo, que tem toda a nossa a rede hidráulica, né, numa casa. A casa, a matéria, ela é reflexo dessa nossa morada, do corpo, né, da nossa morada. E se for pensar o que a gente coloca como referências, objetos, histórias que a gente pendura, o que a gente coloca numa mesa, coloca ali no cantinho, é a nossa alma, né? É aquilo que conecta com a nossa alma, com os nossos valores. Então, aquilo que é imaterial, que conecta com o nosso emocional, com a nossa afetividade, ela está traduzida em objetos, né? E a matéria é o corpo, né? Então, como que a gente cuida disso tudo, né, Márcia? Como que a gente cuida disso tudo? E, assim, como é lindo, né, a gente perceber que as pessoas, às vezes, elas não... elas têm tanto para oferecer, né, mais para si mesmas, e elas não se dão conta. Eu acho que a gente parte, às vezes, de alguns diagnósticos, como eu falei para você, assim, a casa, ela tanto pode ser uma fonte de felicidade, né, para você, mas ela tem esse caráter de cura, né? Veja que interessante, uma pessoa quando está num hospital, ela foi, né, internada, passou por a coisa que ela mais quer, voltar para casa, né? O que é voltar para casa? É assim, isso significa que eu estou em condições de voltar para a vida, né? De voltar para a existência de uma forma generalizada. Então, assim, eu acho que essa coisa de voltar para casa tem uma coisa muito simples, que é assim, o quanto a gente volta para o nosso útero, né? O quanto a gente volta para aquele lugar quentinho, aquele lugar de proteção, de segurança, e o quanto a gente também expande, né? Do mesmo jeito que você falou agora há pouco, assim, para o entorno, né? Porque o nosso entorno também faz parte. Então, por que você gosta de morar num determinado bairro? Por que a sua casa, você fez questão de encontrar um espaço naquela rua? E aqui, quando eu falo casa, gente, eu falo que, assim, não importa o tamanho, não importa o como você está decorando, não importa. O que importa é que aquele é o teu lugar, né? E essa ênfase de que espaço vira lugar é na medida que a gente dá um sentido para ele. Seja lá como Guilherme. Então, nem todo mundo é agraciado, né, de poder fazer a casa ser do jeito que é. Mas se ela colocar um pouco dessa referência, dessa gratidão também que existe, né, pelo lugar que a gente está, as coisas tomam outra dimensão, né, Gui? E até se você faz uma viagem, algumas oportunidades que eu tive de estar no norte do Brasil, Pará, Amazonas, por mais que as casas, às vezes, sejam casas até flutuantes, vamos dizer assim, vai ter sempre uma referência, seja de fé, seja alguma conexão que a pessoa vai ter que transforma. Não, é o que você falou, não é o tamanho, não é a materialidade da casa, mas sobretudo o quanto que aquilo te traz aconchego e proteção, né? Isso é muito interessante. É o sentido que tem para cada uma das pessoas, né? E acho que você falou de novo em fé, eu vou citar de novo uma percepção que a gente teve lá na Casa Cor, não sei se você percebeu, mas eu achei tão interessante, né? A observação é que em vários ambientes tinha assim, uma conchinha, né? Uma conchinha, uma tigelinha com sal grosso, tinha umas figas. Então, enquanto que também tem a questão ali, em muitos ambientes a gente via um arrojo da brasilidade também. Então, assim, o quanto tua casa também revela culturalmente aquilo que você, né, gosta, que você curte, que você aprendeu, que você traz. Então, memórias, aspectos que você aprendeu com a sua família, que tem a tradição, né, da sua nacionalidade ou da sua ancestralidade. Então, isso também é um aspecto muito bacana e que passa pela espiritualidade também das pessoas, né, Gui? Mais espiritualidade, né, de um modo mais amplo, né, quando você se conecta com o céu, né, com o seu eu maior, né. E o céu, a gente estava falando sobre a questão, você começou a falar da questão das camadas, né, e que eu acho que é um tema bacana de a gente voltar a falar, que é essa impressão do céu, né? Durante, por exemplo, a pandemia, não vou entrar no mérito da pandemia, mas a gente ficou muito restrito, né, aos nossos lugares, todo mundo saiu transformando a casa, porque tinha que ter um canto, às vezes, de trabalho e tudo mais, e conciliar relações, mas a gente tinha o céu.
que era a única coisa que a gente praticamente podia usufruir da natureza no momento que a gente ficou completamente isolado. E aquelas camadas, né, aqueles dias de outono, né, fazendo aí uma retrospectiva de 2, 3 anos atrás, nessa época do ano, a gente tinha aquele céu laranja, pelo menos aqui em São Paulo, eu achava curioso que todo mundo saía postando, né, o céu hoje está assim, estava aquele vermelhão, aquele laranja. E aí a gente foi vendo que, assim, essas camadas que a gente traz para nossa casa hoje, houve uma tendência, né, Guilherme, logo na sequência da abertura, depois da pandemia, que as pessoas começavam a ter camadas dentro de casa. Então, assim, nunca se falou tanto em revestimento de casa, eu acho, né, Guilherme? Revestimento, agora eu quero ouvir tua fala um pouco sobre isso. Revestimento das paredes, revestimento do chão, surgiram no mercado, né, novos produtos relacionados a isso, até mesmo a pintura da casa, então era uma cor contrastando com a outra, uma em cima da outra, e essas camadas, e ao mesmo tempo a gente lidando com essas camadas de proteção interna, e como que a gente poderia também adentrar a novos espaços, né, depois de tudo isso. Então, o que você tem para dizer um pouco sobre isso? Eu até quero convidar todos que estão aqui conosco, que vão ver o vídeo depois, tudo mais. Até se quiser colocar alguma dúvida, algum comentário, de repente a gente pode ir somando aqui, porque eu vejo que esse bate-papo ele é muito horizontal, né? Porque essas experiências, elas enriquecem muito esse olhar, essa construção do olhar, né? E eu vejo, Márcia, que assim, dentro da arquitetura, realmente se busca muito hoje esse lugar da textura, sabe? Cada vez mais forte. Eu vejo que a gente está num plano muito da tela do celular, da tela do computador, e cada vez mais a gente está retomando essas texturas de tecido, essas texturas dos materiais naturais, mesmo que não seja um material natural, mas é uma impressão, é um produto que ele procura replicar ao máximo essa questão da superfície do elemento natural, da pedra, da madeira. Então eu vejo que é muito forte essa necessidade da gente estar nesse ambiente que nos conecta mais ainda com esse ambiente natural. Nunca encontramos tantos pais e mães de plantas como hoje, né? Assim, a gente vê cada vez mais aquele orgulho de você cuidar de uma planta, e cuidar de uma planta é cuidar do outro, né? Então as pessoas, por mais que eu não acredito que seja só uma bolha que a gente esteja vivendo, mas eu vejo que, de um modo geral, as pessoas estão sendo mais cuidadosas com esse corpo que é a morada, né? Morar, como que eu moro, como que eu habito esse lugar, né? Eu vejo que sim, ele é um lugar de cura. Eu até também quero convidar que a intenção, a gente, como é um papo, uma conversa muito ampla, eu vejo que a gente pode ter uma frequência de convidar pessoas, até para falar aqui, como você falou da tinta, por exemplo, a gente tem, você até fez essa especialização na neuroarquitetura, né, que é a neurociência aplicada à arquitetura, que a gente tem diversos elementos que vão conectar com as nossas emoções, com até aspectos de tranquilidade ou irritabilidade, né? Então, como que pequenos recursos, pequenas soluções fazem grandes transformações desse aspecto emocional, comportamental. Então a gente pode falar um dia, trazer um especialista em cores, falar sobre essas cores, sobre plantas, sobre vários aspectos que vão compor as possibilidades de se transformar um ambiente, né? Seja um ambiente de trabalho, seja esse ambiente residencial. Às vezes são cores que você coloca num detalhe na sua casa, você não precisa pintar uma parede inteira, porque às vezes você mora de aluguel, então de repente você traz objetos que você possa levar depois para outros lugares, esses objetos te conectar com aquela vibração, com aquela cor, ou com aquela história, com aquela experiência. É uma coberta, é um tecido. Então eu vejo que a gente pode trazer falas diferentes, de pessoas diferentes também para nos ensinar também, né? Quais são tantas essas possibilidades, né? E então eu vejo que dentro desse aspecto da arquitetura, dentro dessa constante transformação,
o comportamento, a transformação das pessoas interfere diretamente na relação da arquitetura. Por isso eu vejo que, assim como o trabalho do arquiteto, o engenheiro, são trabalhos que têm que ser muito bem conversados, são importantes, são relações importantes, o arquiteto com a psicologia, a arquitetura e a psicologia é tanto quanto, ou até mais importante, no sentido de um ambiente não bem planejado, ele pode causar brigas naquela relação, pode uma noite mal dormida, que te traz um dia, de repente, com uma compulsão alimentar, com tantos outros aspectos que você nem sabe que aquilo surge da sua própria casa, né? De como que esse ambiente está pensado e organizado. A gente pode convidar até, tem algumas amigas, algumas pessoas que são bem competentes para falar sobre a organização do espaço, como organizar suas gavetas, às vezes são detalhes, e que muda totalmente